Atenção para o resultado da última enquete do canal. Num dos últimos vídeos eu fiz uma enquete perguntando algumas coisinhas para melhorar por aqui e os resultados foram o seguinte. Que conteúdo você gostaria de ver mais por aqui? Críticas diversas, apenas 5%. Fotografia e teoria da imagem, apenas 5%. Teoria da arte, 18%. Cinema e críticas de filmes, que tem crescido bastante por aqui no canal, 20%. E filosofia e reflexões, 50% dos votos. Portanto, eu me organizarei para não deixar ninguém na mão, ou seja, tentando atender todo esse público, mas buscando focar cada vez mais nas questões de filosofia. Você gostaria de ver que tipo de conteúdo extra aqui no canal? Live, apenas 3%, vídeos com convidados, 38%. E para minha surpresa, cursos online ficou com 58%. E eu já estou começando a preparar o primeiro curso, que vai ser sobre filosofia. Mas isso ainda demora um pouquinho porque dá muito trabalho. Sobre as lives, eu fiz uma tentativa com a minha namorada, a gente fez uma palestra e filmou isso pelo iPhone e o som ficou muito ruim. Mas se você tiver com um fonezinho de ouvido bacana, vale a pena, tem 1h30 falando sobre arte, fotografia e cinema. Aonde deveriam ser as lives? Instagram, 0%. Facebook, 9% e YouTube, 90%, como eu imaginei. Então, live do meu Instagram eu vou usar apenas para questões muito corriqueiras, certo? Os lives mais sérios, mais bacanas, que eu quero que fiquem gravados na memória e gravados no YouTube, eu vou gravar por aqui mesmo. E por último, quanto você pagaria para ajudar a manter o canal ativo? R$50 por mês, 2%. R$70 por mês, 4%. R$100 por mês, podendo ganhar fotografias impressas, 9%. Mais de R$150 por mês, para minha surpresa, teve 17% dos votos. E R$20 por mês com 65% dos votos. Enfim, muito obrigado por isso, e se você ainda não votou, entra lá nesse vídeo e vote. E para nossa reflexão de hoje, eu queria trazer uma outra historinha que aconteceu na minha vida no mesmo ano, no mesmíssimo ano que aconteceu a primeira que eu contei aqui no canal sobre o assalto. Estava eu apreensivo indo para uma prova de design na época que eu fazia faculdade de desenho industrial, até que nessa viagem muito longa de ônibus me entra um moço, mas muito alto, conversando com o trocador. Na época aqui no Rio de Janeiro, o trocador, você pagava a passagem na parte de trás do ônibus. Isso mudou depois de uns anos. E estava eu justamente no lugar mais perigoso do ônibus, ou seja, atrás do trocador, onde não tem ninguém te vendo. E eu observei que esse moço estava conversando ali perto do ouvido do trocador, até que ele se esforça muito para passar por baixo da roleta porque não tinha um centavo no bolso. E antigamente as roletas aqui no Rio de Janeiro eram bem pequenininhas, então tinha uma galera na mutreta que entrava sem pagar. E o cara resolve sentar justamente aonde? Há alguns bancos do meu lado. Como eu já tinha passado por aquela situação de assalto que eu contei aqui, eu fiquei muito bolado, muito preocupado, com medo daquele cara que estava completamente fora de si. Até que ele se vira pra mim e me chama. Ei, vem cá, vem cá. Eu olhei pro cara, grande pra cacete, eu pequenininho, o cara gigante, e do nada ele começa a chorar e dizer o seguinte: cara, é humilhante, né? Muito humilhante. Ele estava completamente alcoolizado e muito triste. E ele perguntou se podia se aproximar e eu deixei numa boa. Ele sentou do meu lado, literalmente, no banco do lado, e começou a conversar comigo sobre a sua situação. Ele começou a chorar muito, dizendo que já tinha sido professor de geografia de universidade, se eu não me engano, agora eu não tenho certeza, e que o álcool, o excesso de álcool, o vício no álcool estava destruindo ele. Ele perdeu a mulher, ele perdeu o emprego, não conseguia arranjar trabalho em lugar nenhum por causa do alcoolismo. E o que eu fiz? Pensei, eu ainda tenho quase 1 hora de viagem até a faculdade, porque eu morava bem longe, e simplesmente dei ouvidos à história dele. E disse que estava indo para a casa de um amigo gay, que era a única pessoa que o entendia. E realmente, pela sensação ali, parecia que ele não tinha mais ninguém para compartilhar as suas dores, apenas esse amigo.
que, pelo que eu entendi, era um amigo que parecia gostar dele sexualmente, sentimentalmente, mas sem ter retorno desse afeto, porque ele não sentia atração por homens. Em determinado momento eu lembro que ele afastou a camisa de botão e mostrou uma garrafinha. Eu fiquei com muito medo de ser uma arma ou alguma coisa assim, porque eu estava tentando ajudá-lo, mas eu estava muito apreensivo. E era uma garrafinha de água, só que ao invés de água tinha cachaça ou vodka ou alguma coisa com cheiro realmente muito forte. Ele olhou para mim, nos meus olhos, e perguntou assim: eu posso? E eu, comovido com a necessidade química, né, do seu vício, eu olhei para ele e falei: pode, mas só um pouquinho. Eu achei estranho ele pedir permissão para mim, porque ele parecia saber que estava fazendo algo muito errado com a sua vida e ao mesmo tempo se abrindo com muita vergonha da vida atual dele. Durante toda a viagem da Tijuca até Ipanema, na hora do rush, quem é do Rio de Janeiro sabe que isso demora muito, eu fiquei trocando ideia e apenas ouvindo e tentando aconselhar, ainda que fosse em vão. Eu não tinha, eu acho que, poder para isso. Tentei dizer para ele focar nos seus talentos, tentar se abrir mais com outras pessoas mais próximas, procurar pessoas que tentassem uma reabilitação do seu alcoolismo e ir diminuindo as doses aos pouquinhos. Mas o mais interessante de tudo, realmente, eu torno a dizer e a enfocar isso, é que ele só precisava que alguém o ouvisse. E talvez dali pra frente é que as coisas poderiam começar a mudar de verdade. Até que em algum momento, assim como outro menino assaltante do outro vídeo, ele perguntou pra mim se eu acreditava em Deus. E eu, com a minha vã filosofia, fiquei sem saber muito o que dizer, porque essa não é uma resposta muito fácil pra mim. Mas eu tentei dizer pra ele que eu buscava garantir a possibilidade da existência de uma força acima de nós. E ele se mostrou também não muito religioso, um pouco dividido entre o seu ceticismo, talvez acadêmico, e as suas crenças, e ele disse o seguinte: Deus existe sim, e ele me enviou um anjo. E eu, fingindo que não estava entendendo, perguntei: que anjo? E ele respondeu: você é um anjo enviado por Deus para me ajudar. Gente, aquilo foi muito forte para mim. Foi um peso existencial muito forte. Primeiro que eu não sou anjo coisa nenhuma e muito longe disso, mas naquele momento eu entendo o que ele estava querendo dizer com isso. Se pensarmos talvez que os anjos não existem teologicamente falando, talvez a gente possa pensar nesses mensageiros como metáforas para algumas pessoas que passam muitas vezes quase que desapercebidos pelas nossas vidas, que a gente poderia dar mais atenção, como os nossos mestres, as pessoas que nos ensinaram, às vezes nossos pais, alguns amigos, familiares ou pessoas que a gente esbarra na rua e que diz alguma coisa pra gente que gera um estalo de consciência na mudança efetiva da sua vida. Em algum momento ele me abraçou. Imagina uma cena que, se não fosse dramática, seria até engraçado. Um homem muito maior do que eu me abraçando aqui no ombro. Ele deixou minha camisa toda suja de meleca, de baba, de choro, muito, muito, muito. E eu não estava nem aí para isso, sinceramente. Até que ele se despediu e, num lapso de consciência, puxou a cordinha do ônibus e saltou. E quando o ônibus começou a andar, eu olhei pela janela e ele estava ainda alucinado, por causa do alcoolismo, me procurando, sem muita noção espacial. Até que ele me avistou na última janela do ônibus e fez simplesmente assim, num ato de agradecimento àquele momento tão simples. Bom, por algum motivo que eu não sei se é coincidência, alguns meses depois eu resolvi trancar a faculdade de desenho industrial, de design, e fazer filosofia um ano depois. E me vi na necessidade de trazer essa experiência para vocês, para ela não cair no esquecimento. E agora, talvez, um pouquinho mais lúcido do que eu era, filosoficamente falando. Se você sentir alguma empatia com relação a essa história, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal para me ajudar e até a próxima. You gotta be kidding me. Something wrong?
We don't do this anymore, remember? We know better. We're better than everyone who doesn't know what we know or live the way we do? Is that what you mean? There is no better. The habit is the problem. All you need to do is be conscious about your choices and responsible for your actions.